Alguma vez sentiu que abrir um simples frasco de doce se tornou um desafio? Ou que subir as escadas do prédio, algo que fazia sem pensar, agora o deixa sem fôlego e com as pernas a tremer? Esta perda de força, esta sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes, não é apenas um sinal de que estamos a envelhecer. É um aviso. Um aviso de algo chamado sarcopenia, a perda de massa e força muscular que se acelera depois dos 60 anos. Muitos de nós resignamo-nos, pensamos que é o caminho natural da vida. Compramos suplementos caros, pós de proteína com sabores artificiais que nos deixam mal dispostos, e muitas vezes não vemos resultados. A verdade dolorosa é que nos sentimos a ficar mais frágeis, mais dependentes, e o medo de uma queda, de perder a nossa independência, começa a ser uma sombra constante. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode não estar nessas embalagens caras, mas sim num simples copo, preparado na sua cozinha todas as manhãs? Uma bebida deliciosa e natural que pode ser mais eficaz do que qualquer pó de proteína. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente que bebida é essa e como, juntamente com alguns outros segredos simples, pode começar a reverter este processo e a recuperar a força que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque a simplicidade disto tudo vai surpreendê-lo. Vamos então falar sobre o segredo que pode transformar as suas manhãs e, com o tempo, a sua força. Muitos de nós começamos o dia da mesma forma: um café com leite e um pão com manteiga ou uma torrada. É rápido, é um hábito, mas a verdade é que estamos a dar ao nosso corpo um empurrão de energia que desaparece rapidamente. E mais importante, não lhe estamos a dar a matéria-prima de que ele desesperadamente precisa logo pela manhã: proteína de qualidade. Os nossos músculos, depois de uma noite inteira de jejum e reparação, estão famintos por aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Se não lhes dermos, o corpo começa a ir buscá-los onde pode, ou seja, a nossa própria massa muscular, acelerando a sarcopenia. É aqui que entram os famosos batidos de proteína. Mas sejamos honestos, a maioria deles tem um sabor estranho, são caros e cheios de ingredientes que nem conseguimos pronunciar. A alternativa que lhe proponho é muito mais simples, barata e saborosa. É uma bebida que pode preparar em menos de 5 minutos, com ingredientes que provavelmente já tem em casa ou que encontra facilmente em qualquer supermercado em Portugal. O ingrediente principal desta bebida é o iogurte, mas não um iogurte qualquer, o iogurte grego natural, ou até o skyr, que se tem tornado muito popular. Por que estes? Porque são incrivelmente ricos em proteína. Um pequeno pote de iogurte grego pode ter o dobro ou até o triplo da proteína de um iogurte normal. Esta proteína é de digestão lenta, o que significa que vai libertando os seus aminoácidos para os músculos de forma gradual ao longo da manhã, mantendo-os nutridos e evitando a sua degradação. É como dar um pequeno almoço de campeão aos seus músculos. Ao iogurte, vamos juntar um segundo ingrediente mágico: a aveia. 3 ou 4 colheres de sopa de flocos de aveia. A aveia não só adiciona fibra, que nos ajuda a sentir saciados e a regular o intestino, como também fornece hidratos de carbono complexos. Pense nisto como a lenha de queima lenta para uma lareira. Em vez de uma chama rápida que se apaga, como o açúcar do pão branco, a aveia dá-nos energia sustentada, que alimenta os nossos músculos durante o esforço e ajuda a proteína a ser utilizada da forma correta. Agora, para dar sabor e um impulso extra de nutrientes, adicionamos uma peça de fruta. Uma banana, por exemplo, é fantástica porque é rica em potássio, um mineral essencial para a função muscular e para evitar cãibras. Se for época de morangos ou frutos vermelhos, ainda melhor. São ricos em antioxidantes que ajudam a combater a inflamação que muitas vezes acompanha a dor muscular e a rigidez. Finalmente, o toque final que eleva esta bebida a outro nível: uma colher de sopa de sementes. Sementes de linhaça moída ou sementes de chia. Estas pequenas maravilhas são fontes de ômega 3, gorduras saudáveis que são anti-inflamatórias e ajudam na saúde das articulações,
algo que todos nós, depois dos 60, apreciamos. Junte tudo num liquidificador com um pouco de água ou leite, o suficiente para atingir a consistência que mais lhe agrada. Em menos de 1 minuto, tem uma bebida cremosa, deliciosa e potentíssima. Pense na diferença. Em vez de uma torrada que lhe dá uma energia passageira, está a consumir uma refeição completa num copo, especificamente desenhada para combater a perda muscular. Imagine começar o dia a saber que está ativamente a construir e a proteger a sua força, a sua independência. Não é preciso ter disciplina de atleta, apenas a vontade de trocar um hábito por outro muito mais benéfico. O Sr. Joaquim, um vizinho meu de 72 anos, queixava-se sempre de que se sentia cansado só de pensar em ir às compras. Começou a tomar esta bebida todas as manhãs. Ao fim de 1 mês, contou-me, com um brilho nos olhos, que já conseguia levar os sacos das compras do supermercado até casa sem ter de parar a meio do caminho. Foi uma pequena vitória, mas para ele significou o mundo. Significou que ainda era capaz. E essa sensação de capacidade é o que todos nós procuramos. Claro que esta bebida matinal, por mais poderosa que seja, é apenas o primeiro passo. É a base, o alicerce sobre o qual vamos construir mais força. Para potenciar verdadeiramente os seus efeitos, precisamos de olhar para o resto do nosso dia. E a primeira coisa que quero partilhar consigo é algo que está profundamente enraizado na nossa cultura portuguesa, mas que talvez nunca tenhamos olhado como uma ferramenta poderosa para os nossos músculos, os tremoços. Sim, leu bem. Aqueles tremoços que comemos como petisco com uma cerveja são uma das melhores fontes de proteína vegetal que podemos encontrar. São baratos, fáceis de encontrar e não precisam de preparação. Ter um pequeno frasco de tremoços no frigorífico é como ter um segredo para a força sempre à mão. Pense naqueles momentos à meio da tarde em que a fome aperta. O que fazemos habitualmente? Vamos buscar uma bolacha Maria, um pedaço de pão, algo que nos conforte. Mas esses alimentos são maioritariamente hidratos de carbono simples. Dão-nos uma satisfação momentânea, mas não alimentam os nossos músculos. Se, em vez disso, comermos um punhado de tremoços, estamos a fazer algo completamente diferente. Estamos a dar ao nosso corpo mais uma dose de proteína de alta qualidade, precisamente no meio do dia, mantendo o fornecimento de aminoácidos aos músculos constante. Isto é crucial. Os especialistas falam em distribuição de proteína. Não adianta comer um bife enorme ao jantar e quase nenhuma proteína durante o resto do dia. É muito mais eficaz ir dando pequenas doses de proteína ao corpo a cada poucas horas. Os tremoços são perfeitos para isso. Outra alternativa fantástica, e também muito nossa, é o queijo fresco ou o requeijão. Uma pequena porção de queijo fresco com um fio de azeite e uma pitada de orégãos não é apenas um lanche delicioso, é uma bomba de caseína, uma proteína de digestão ainda mais lenta que a do iogurte, ideal para nos manter nutridos por mais tempo. Substituir as bolachas por tremoços ou queijo fresco é uma mudança minúscula no nosso dia, mas o impacto acumulado na nossa massa muscular ao longo de semanas e meses é gigantesco. Agora, de que serve alimentar os músculos se não lhes dissermos para crescerem? É aqui que entra o segundo hábito, a caminhada com propósito. Todos sabemos que caminhar faz bem, mas passear a olhar para as montras é uma coisa, caminhar para construir músculo é outra. Não precisa de se inscrever num ginásio nem de levantar pesos pesados. O segredo está em adicionar um pouco de resistência à sua caminhada diária. A forma mais simples? Encontre uma subida. Pode ser a rua mais inclinada do seu bairro. Em vez de a evitar, procure-a. Suba-a a um ritmo constante, sentindo os músculos das pernas e dos glúteos a trabalhar. Ao fazer isto, está a enviar um sinal claro ao seu corpo. Preciso destes músculos, torna-os mais fortes. Outra ideia é o que eu chamo de caminhada do supermercado. Quando for às compras, se não for uma compra muito grande, tente ir a pé. O peso dos sacos, mesmo que não seja muito, funciona como um exercício de resistência para os braços, ombros e costas. Cada passo com esse peso extra está a fortalecer o seu corpo de uma forma funcional,
a forma que realmente importa no dia a dia. Se não tiver subidas por perto ou não precisar de ir às compras, pode simplesmente variar o ritmo. Caminhe normalmente durante 3 ou 4 minutos e depois, entre 2 candeeiros ou 2 árvores, acelere o passo o mais que conseguir de forma segura. Depois abrande novamente. Esta variação de intensidade é um estímulo incrível para os músculos e para o sistema cardiovascular. Não estamos a falar de correr uma maratona. Estamos a falar de pequenos desafios que podemos integrar na nossa rotina diária, transformando um simples passeio numa atividade de construção muscular. Lembre-se, o músculo cresce quando é desafiado. Não precisa de o esgotar, apenas de o acordar e lembrá-lo de que ainda é necessário. Já temos a nossa bebida matinal a alimentar os músculos e as nossas caminhadas com propósito a estimulá-los. Agora, vamos falar de algo que muitas vezes é esquecido, mas que é absolutamente fundamental para que tudo isto funcione. A água. Sim, a simples água. Pode parecer básico, mas a desidratação é uma das principais inimigas da força muscular, especialmente à medida que envelhecemos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos o suficiente, as células musculares encolhem, a sua capacidade de contração diminui e sentimos-nos mais fracos e cansados. Além disso, a água é essencial para transportar os nutrientes, como a proteína que consumimos, até as células musculares e para remover os resíduos metabólicos que se produzem durante o exercício. Muitas vezes, aquela sensação de fadiga a meio da tarde, que atribuímos à idade, não é mais do que um sinal de desidratação. O problema é que, com o passar dos anos, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Já não sentimos tanta sede, mesmo quando o nosso corpo precisa desesperadamente de líquidos. Por isso, não podemos esperar por ter sede para beber água. Temos de criar o hábito. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água por perto. Se a estivermos a ver, é mais provável que nos lembremos de beber. Tente beber um copo de água logo ao acordar, antes mesmo da sua bebida de proteína, para reidratar o corpo depois da noite. E aqui vai um pequeno truque extra. Depois da sua caminhada com propósito, adicione uma pequena pitada de sal marinho e umas gotas de sumo de limão à sua água. Isto não só a torna mais saborosa, como também ajuda a repor os eletrólitos, como o sódio e o potássio, que perdemos no suor. Os eletrólitos são cruciais para a comunicação entre os nervos e os músculos. Repô-los ajuda a prevenir cãibras e melhora a recuperação muscular. Finalmente, o último segredo, e talvez o mais prazeroso de todos, está relacionado com o descanso. Construímos músculo não quando estamos a fazer exercício, mas sim quando estamos a descansar, especialmente durante o sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é vital para a reparação e construção de tecido muscular. Dormir mal noite após noite sabota todos os esforços que fazemos durante o dia. Sei que para muitos de nós, dormir uma noite inteira torna-se mais difícil com a idade. Mas há pequenos rituais que podem ajudar imenso. Tente criar um ambiente relaxante no seu quarto. 1 hora antes de se deitar, desligue a televisão, o telemóvel e o computador. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um programa de rádio. Um chá de camomila ou cidreira também pode fazer maravilhas. Outra coisa muito importante é tentar deitar-se e levantar-se mais ou menos à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico. Se durante o dia sentir que fez um esforço maior, não tenha medo de fazer uma pequena sesta. 20 a 30 minutos são suficientes para recarregar energias e ajudar na recuperação muscular, sem interferir com o sono noturno. Pense no sono não como tempo perdido, mas como o tempo de oficina do seu corpo. É quando os trabalhadores entram em ação para reparar os danos do dia e construir uma estrutura mais forte para o dia seguinte. Dar ao seu corpo o descanso de que ele precisa é tão importante como dar-lhe a proteína e o exercício. É a combinação destas 4 peças: a bebida matinal,
os lanches inteligentes, o movimento com propósito e o descanso reparador, que cria uma sinergia poderosa para combater a sarcopenia e devolver-lhe a vitalidade. Agora imagine-se a acordar amanhã. Em vez daquela rigidez matinal e da sensação de peso, levanta-se e vai à cozinha. Prepara a sua bebida cremosa de iogurte, aveia e fruta. Bebe-a calmamente, sentindo não só o sabor agradável, mas também a certeza de que está a dar ao seu corpo a melhor ferramenta para começar o dia. Mais tarde, sai para a sua caminhada. Ao chegar àquela rua mais inclinada que antes evitava, respira fundo e sobe-a. Pode custar um pouco no início, mas ao chegar ao topo, sente uma pontada de orgulho, uma sensação de conquista que já não sentia há muito tempo. À tarde, quando a fome aperta, em vez de abrir o pacote de bolachas, vai buscar um punhado de tremoços ou prepara um pequeno prato de queijo fresco. E à noite, em vez de ficar a ver televisão até tarde, desliga tudo mais cedo, pega num livro e deixa que o sono venha naturalmente, sabendo que está a dar ao seu corpo o tempo precioso de que ele precisa para se reconstruir. Isto não é um cenário de um filme. É uma realidade perfeitamente alcançável. Não falamos de dietas radicais, de programas de exercício esgotantes ou de gastar rios de dinheiro em suplementos. Falamos de pequenas mudanças, de ajustes inteligentes na sua rotina, utilizando alimentos e hábitos que fazem parte da nossa cultura. A luta contra a sarcopenia não se vence numa grande batalha, mas sim em pequenas escaramuças diárias. Cada vez que escolhe a bebida de proteína em vez da torrada, cada vez que opta pelos tremoços em vez das bolachas, cada vez que escolhe a subida em vez do caminho plano, está-te a ganhar uma dessas pequenas batalhas. E essas vitórias acumulam-se. Semana após semana, vai começar a sentir uma diferença. Talvez seja ao levantar-se de uma cadeira sem ter de se apoiar, ou ao carregar os netos ao colo com mais segurança, ou simplesmente ao sentir-se com mais energia e menos dores no final do dia. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Nunca é tarde demais para começar a dar-lhe o que ele precisa. A força não é apenas uma questão física, é uma questão de independência, de confiança, de qualidade de vida. É poder continuar a fazer as coisas de que gosta, a cuidar de si e dos seus, sem medo e sem limitações. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Já conhecia o poder dos tremoços ou do queijo fresco como fontes de proteína? Partilhe as suas experiências e os seus próprios truques nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Um grande abraço e cuide-se bem.